Você então passa a ter uma vida vazia, de um mundo interno triste, de uma miséria interna assustadora, e a força de vida que o Gabriel conta e a quantidade de libido e as sensações corporais que ele nos faz sentir é impressionante, pelo menos para mim, né? Enfim, nesse tempo todo, a Erendira passa por agruras, né? Porque ela terá que dormir com vários homens, até que ela encontra um holandês que então eles planejam matar a avó, né? E essa avó toma um veneno de rato e não morre. E não morre, é uma coisa angustiante, assim. Lá pelas tantas, o holandês, esse então se agarra na velha, gorda, e acaba com ela. E a Erendira, ao ver tudo isso, que a gente fica com a dúvida se é ao ver a sua história indo embora, porque ela se desvincula então da avó de uma forma trágica, perversa, terrível, mas ela jamais voltou e ninguém mais tem notícia dela e o menor vestígio da sua desgraça. Vou parar por aqui, porque o Rafael tem coisas maravilhosas para falar para vocês. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Passa a palavra agora para o Rafael, então. Bom, eu queria também, para não fugir às formalidades necessárias, digamos assim, iniciar agradecendo o convite, mais do que um convite, a confiança de me chamarem para esse evento, para falar sobre um autor de tamanha envergadura, como é o Gabriel Garcia Marques. E é claro, como disse muito bem a Rosângela, é impossível falar em uma hora sobre toda a obra dele, portanto nós decidimos focalizar muito mais nos 100 anos de solidão. E mesmo assim, com certeza, tudo que nós vamos compartilhar com vocês vão ser aspectos pensados, né, dentro dessa obra. De qualquer modo, só quem já se aventurou na leitura dos 100 anos de solidão pode entender o que é ter saudades de Macondo, né? Esse vilarejo, esse lugar ficcional onde ocorre a trama de 100 anos de solidão. Eu tenho certeza que todos vocês já leram e inclusive releram para vir aqui hoje, né? Então eu posso ficar bem tranquilo ao invocar detalhes do enredo, porque eu sei que vocês estão todos bem familiarizados. Mas de qualquer forma, os detalhes que eu vou enfocar, eles estão muito ligados, é claro, com o meu gosto pessoal. E no caso, o meu gosto pessoal significa, mais ainda sendo eu também um sujeito que escreve, significa falar daquilo que em certa medida há de comum entre o escrevinhador, ou anteprojeto de escrevinhador Rafael Jacobsen e o escritor Gabriel Garcia Marques, né? Existem alguns aspectos em comum, algumas temáticas que tanto ele quanto eu gostamos de abordar no que escrevemos, e é por essas temáticas, por essas veredas que eu vou buscar seguir. Bom, uma coisa que eu e a Rosângela tínhamos conversado, ela já me deu a deixa, eu vou prosseguir um pouco por esse caminho, é a questão da estrutura bíblica sobre a qual se apoia os 100 anos de solidão. E isso é uma coisa que me é muito cara. Quem já leu alguma coisa que eu escrevi sabe que eu também busco muita inspiração na Bíblia, nas histórias da Bíblia. Foi assim com esse livrinho aqui, né, Uma Leve Simetria, do ano passado, que é meu, e também com o Solenar, embora aqui seja menos evidente, mas aqui nós temos a passagem bíblica que está por trás do Solenar, é a questão de Abraão, né, da fundação daquela religião patriarcal, que é o judaísmo, da questão da bastardia contra seu filho Ismael e por aí afora. Numa leve simetria, a questão é a juventude do rei Davi, que está lá narrada no livro de Reis. Mas não é por aí, não é de mim que eu vou falar da Bíblia do Gabriel, não da Bíblia do Rafael. Bom, nos 100 anos de solidão, qual é a inspiração primordial? O Gabriel ele é muito mais ousado do que eu. Ele não pegou um episódio da Bíblia e reconstruiu ou buscou como fonte de inspiração. Ele se inspirou na Bíblia toda. Podemos dizer que os 100 anos de solidão, ele do começo ao fim, ele é uma grande Bíblia. Ele parte desde a criação de um mundo, nesse caso o mundo é o vilarejo ficcional de Macondo, com os seus pioneiros, e acompanha esse mundo, esse universo até o seu declínio, até o seu apocalipse, no qual o último remanescente é varrido por um furacão assim de proporções bíblicas realmente. Então, na verdade, o 100 anos de solidão ele tem exatamente essa estrutura. Começa com a Gênese, quando os fundadores
José Arcádio Buendia e sua esposa Úrsula chegam num determinado lugar, ali decidem se assentar, acompanhados de outras pessoas que vieram de um vilarejo para além da serra, chamado Riohacha, e ali eles se assentam, criam esse vilarejo chamado Macondo, e no início Macondo é um lugar muito idílico, praticamente um Éden, né? Ele tem características edênicas de uma pureza, uma singeleza, né? Dignas do paraíso na terra. Porém, aos poucos, as coisas vão acontecendo assim como acontecem na Bíblia. Há também ali uma questão que a Rosângela já levantou, que é a questão do pecado original, que está recriado dentro do 100 anos de solidão, como esse medo que se transfere dentro da família Buendia e Guarã, que é esse medo constante de que nasce em algum momento uma criança com rabo de porco. Por quê? Porque os dois fundadores, o José Arcádio e a Úrsula, que são os fundadores de Macondo, eles já vêm assombrados, eles são primos, eles já vêm assombrados por uma história de supostos tios em comum que teriam tido um filho com rabo de porco. Esse medo é constante. Então, ali há praticamente uma recriação do pecado original. Esse pecado do incesto, ele, em certa medida, ele está sempre presente em todas as gerações. Ele é uma ameaça constante e a ameaça da punição também, né, na forma dessa criança com essa característica tão peculiar. Mas também há vários outros momentos essa estrutura bíblica ela é evidenciada. Por exemplo, a própria fundação de Macondo, o que é? É um grupo de pessoas liderados pelo José Arcádio e a Úrsula que saem do seu lugar, atravessam serras, montanhas e lugares desertos para se estabelecerem numa outra terra. Aí, basicamente, é a dinâmica do êxodo, né? O êxodo do povo de Israel, quando sai do Egito em busca da terra prometida, de Canaã. E é exatamente essa mesma questão. Aliás, se você parar para analisar, as semelhanças são muitas. Eu vou explicar um pouco mais. Por que o José Arcádio, casado com a Úrsula, resolve sair da aldeia original deles, lá de Riohacha, e buscar se estabelecer num outro lugar? A razão é simples. É porque o José Arcádio ele matou um sujeito, né? Essa é a razão última para eles saírem da sua cidade original. Durante uma rinha de galos, o galo do José Arcádio mata o galo desse outro sujeito, e o outro sujeito provoca ele da seguinte maneira, diz assim, parabeniza ele pelo vigor do galo dele, né? E diz basicamente o seguinte: eu espero que esse teu galo consiga resolver o caso da sua mulher. E qual é o caso da mulher dele, a Úrsula? O caso é que justamente pelo medo de ter o filho com rabo de porco, a mãe da Úrsula, assim que eles casaram, botou nela um cinto de castidade para que ele não pudesse consumar o casamento e, eventualmente, gerar essa criança monstruosa. Então, a verdade é que mesmo passado um ano do casamento entre José Arcádio e Úrsula, eles não haviam consumado a união, como se dizia antigamente. Então, o que acontece? Acontece que o perdedor na rinha, é Prudêncio Aguilar o nome dele. Ele provoca o José Arcádio, dizendo, espero que se tu não resolve esse galo vigoroso, consiga dar conta da tua mulher. Ele fica, o José Arcádio, furioso e mata o Prudêncio com um golpe de lança no pescoço. Aí ele fica carregando o peso dessa morte nas costas, ainda mais porque o fantasma do Prudêncio começa a atormentar a vida dele o tempo todo. Ele surge dentro da casa, lavando a ferida no pescoço constantemente, né, gemendo. Então ele resolve ir embora dali. E o que isso tem a ver com Êxodo? Ora, muito simples. Quem for olhar a história do Êxodo em detalhe vai perceber que quem liderou essa migração do povo de Israel, dos judeus, do Egito para a Terra Prometida, foi Moisés. Moisés, que estava cativo lá no Egito. E o que aconteceu? Qual foi a gota d'água para ele decidir arrancar o povo de lá, atravessar o Mar